Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria, aqui com vocês na apresentação desse programa, Marcelo Cabala. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os domingos às 22 horas aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Chegamos aqui com apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas da Unidos Itambé, também apoio do Sérgio Silva, presidente da Vila Brasil, também apoio do Francisco Sartório e também apoio da Cunha Advogados. Então, os nossos apoiadores do podcast Lente do Samba em 2025 e seguindo aqui a nossa temporada oficial de 2025. Lembrando, hoje estou usando o boné aqui da MF Story, boné que eu ganhei lá num sorteio no aniversário do Tio Toco. Então, um abraço aí para o pessoal da MF Story, também hoje aqui usando o boné da marca. Então, acompanhe lá no Instagram o MF Story. Então, na nossa edição de número 52 de nossa história do podcast Lente do Samba, hoje minha convidada aqui, a Vanusa Borges. Seja bem-vinda ao podcast Lente do Samba. Obrigada. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal pode assistir em qualquer horário, né? Até um outro podcast que eu fazia, né, em 2023, o Anderson tinha indicado a tua participação, né? O Anderson Braz da Mocidade. E ano passado, assim, por uma questão de agenda, nós não conseguimos que tu estivesse aqui agora no podcast Lente do Samba. Então, por sorte, conseguimos encaixar agora, trocamos o horário, né? Então, conta um pouco pra gente. Tu que é artista visual, né? Primeiro a escolha, né, pelas artes visuais e depois um pouco essa aproximação com a Mocidade, depois também mais para frente também com a Barão do Tararé. Muito obrigada então pelo convite, né? Estou bem feliz. A minha escolha pelas artes visuais, ela tem uns caminhos assim, né? Primeiro, quando eu era criança, eu tinha uma prima que se chamava Rosane Pomitz, que trabalhava com arte. E acho que ela me incentivou bastante, porque eu era pequenininha e ela me dava os materiais assim para eu desenhar, né? E depois, quando eu fui fazer o vestibular, o meu pai queria que eu fizesse odontologia. E eu fiz 2 vestibulares concomitantes, assim, fiz desenho e plástica, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e arquitetura na Unicinos, que era um sonho também, ser arquiteta. E por esses caminhos que eu falei, assim, eu precisei trancar o curso de arquitetura, voltar para Santa Maria e fazer um novo vestibular, quase 5 anos depois. Daí eu fiz desenho e plástica, depois fiz artes visuais, licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria. E retomei, depois de 29 anos, o curso de arquitetura. Neste meio tempo, eu sou artista visual, tenho um ateliê ali na Vila Belga, com a Laura Souza, o Belgarte, né, na Manuel Ribas. E sou professora do Estado. Esse teu ateliê, ele abre também nos domingos do Brick da Belga? Como é que é o funcionamento? É diário? Tem que agendar para visitar? Como é que funciona? Tem que agendar para visitar, porque nem sempre a Laura está aí. Eu tenho 40 horas no Estado, né? Não consigo estar ali, mas eu trabalho ali com crianças, adolescentes e adultos, né? Dando aulas, né? De desenho, de pintura, criação em geral também, nas segundas, quartas e sábado. Inclusive atendo pequenininhas, de 3 aninhos, 4 aninhos. Já vai formando uma nova geração aí de artistas, né? E a tua aproximação com as escolas de samba aqui? Foi primeiro a Barão ou a Mocidade que veio primeiro? Qual convite chegou antes? O primeiro convite foi nos anos 90, pela Djanira Ribeiro, que era minha colega na escola Centenário. E eu pintei alguns painéis para ela, que ela estava trabalhando na Mocidade. Eu, ao contrário de muitas as pessoas que são envolvidas no carnaval, eu nasci numa família da igreja protestante. Então, nós não fazíamos muito carnaval, né? Então, na época do carnaval, nós fazíamos retiro.
Mas eu era vizinha do seu Valdo. E ali na região que eu moro, morava, né, no bairro Dores, morei por 40 anos, ali tinham rainhas de carnaval, eu não lembro o nome, mas tinha um carnavalesco que ele desfilava com as fantasias muito lindas, assim, exuberantes, e quem fazia era a minha costureira que morava na esquina, assim, a dona Nanda. Ela fazia essas fantasias e a gente ia ali, via e convivia, né? Mas o carnaval, propriamente dito, não era o meu território, no caso. Sim, né? mas esse carnavalesco que tu via na rua já era Mocidade. Era da Mocidade? Não, eles eram do Itaimbé. Ah, tá. A maioria do Itaimbé. Ah, tá. Que tu disse que morava ali nas Dores. Achei que por circular por ali, achei que era do Itaimbé, o pessoal. Aí foi assim, então... Da Unidos, quer dizer, desculpa. Então deixa eu ver o que eu lembro, né? Então, a Janira me fez esse convite. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Fui conhecer, daí eu conheci um pouco lá da Mocidade. E as coisas que ela falava também, mostrava. Na época eram fotografias, né, no papel, né? E eu pintei para ela o Zumbi e pintei o Mandela, né? Eu tenho algumas fotos antigas. Aí, neste meio tempo, eu fui convidada pelo Marcelo Bisonho, que conhecia o meu trabalho da minha cunhada, para trabalhar junto com o seu Valdo. Foi assim um convite bem aleatório, assim. E trabalhar no barracão lá da Barão, onde eu acho que na época quem desenhou foi o Birata. Não quero errar. Cartunista? É. Sim, lança livro até hoje, envolvido com a Feira do Livro. Acho que foi o Birata que fez a alegoria. Sim, não quero errar. E fez agora também, acho que 2 anos atrás, ele fez o desenho da identidade da feira, ele que fez também. Então tá envolvido aí na arte também. Eu sei que eu fui convidada para trabalhar com o seu Valdo. E o seu Valdo era meu vizinho, e daí o seu Valdo me ensinou... Ele ensinou o básico, que é fazer a estrutura de ferro e arame, fazer a cola e fazer a modelagem com jornal, que ninguém usa mais, eu acho, né? No carnaval, é muito pouco. E ali nós fizemos o busto do Marianinho da Rocha, né? Para Barão do Itararé. Depois, fiquei encantada com esse trabalho, me apaixonei, comecei ali a conviver com o seu Valdo, né? Mais fazer parte um pouco, né? Eu tive um colega de faculdade que era da Mocidade e ele me convidou lá para ajudar ele na pintura da águia, e ali eu comecei daí a participar. O Anderson começou a me chamar. Meu primeiro painel, eu pintei um painel grande, acho que ele tinha uns 6 ou 7 metros, com todos os pontos importantes turísticos de Santa Maria, inclusive a Vila Belga, né? Planetário. E viramos madrugadas pintando, né? E eu comecei a conviver mais e me apaixonei. E aí, de lá para cá, hoje eu sou secretária, né, na diretoria da Mocidade, né? Já no segundo mandato, né, com o Anderson, né? Então, assim, de carnavalesco, né? E quando tu fez lá o trabalho com a Barão, tu foi na avenida acompanhar o desfile? Eu desfilei. Ah, sim. E levei a minha família junto. Desfilou uma prima minha numa ala. Eu fui cuidando das crianças no infantil, levei minha sobrinha e minha filha, né? Desfilei. É interessante porque a família na origem não tinha ligação com o carnaval, tu levou toda a família pro carnaval. E como é que foi assim, a agitação de ir, a família aceitou bem, vamos lá pro carnaval? Não, porque como é que eles foram, sabe? Tipo, como às vezes a família não tem uma tradição de carnaval, sempre tem alguém que leva, né? Tu que levou a galera toda pra avenida. A minha filha e a minha sobrinha reclamam até hoje que cansaram muito, né? Que eram pequenininhas, elas foram de palhacinhas, né, no infantil. Isso que ele não é tão grande, na Liberdade não é tão grande o desfile. Mas a minha prima adorou, adorou. Sim. E aí essa aproximação com a Mocidade se deu com o meu colega, né, Adriano Nunes, que toda a família dele era envolvida ali, né? E depois ali conheci o Anderson e acabei ficando. Sim. A gente vê assim
a evolução do trabalho, né, do carnavalesco do Anderson, no caso, né, tá como carnavalesco da mocidade até hoje, né, e também desenvolvendo trabalho em outras cidades ali, São Francisco de Assis, ali com a São Chico, né, na cidade de São Chico, com a escola Unidos do Pé Preto, né, e eu acho que tu estava, eu lembro de ti no aniversário da mocidade, foi lá no Cruzeirinho. Sim. Eu te conheci lá nesse evento. Eu faço também os troféus. Ah, sim. Com o de biscuit grande, Sim. né? Todos os troféus que premiamos alguém, daí eu que confecciono. E tinha um lá, né, naquele dia. Sim. E como é que tu vê assim a tua parte para desenvolver o carnaval? Ela parte da ideia do carnavalesco, ele te passa uma ideia e tu desenvolve a partir do que ele Isso, te pede, né? isso. Como é que se dá assim teu processo de criação? Geralmente a ideia já vem mais ou menos Sim. elaborada, a criação só mais alguma coisa prática mesmo, né? Sim. O nosso primeiro trabalho assim grande, eu acho, foi quando fomos campeões, né, na Avenida, né, em homenagem ao cineasta O Sérgio Assis Brasil. Sérgio Assis Brasil. Que é a rede de 2011. Isso, foi muito grande ali o nosso trabalho, né? Eu fiz painéis grandes. Sim. Né? Inclusive, te mandei uma foto de uma que eu tenho com o Adriano, daí, como o Adriano... Acho que é ali essa que está passando ali agora. Aquele é o Adriano. Daí, faz tempo que eu não falo com ele. É. Como ele me chamou para o primeiro trabalho que eu fiz na mocidade, que Sim. nem era o Anderson, o carnavalesco. Uhum. Eu chamei ele, né, para me ajudar nesse trabalho, porque é um trabalho grande, né, a gente não consegue fazer muito, a gente tem que fazer muito rápido, né? Sim. E a gente não consegue fazer sozinho também, né? Então, como ele se formou comigo, eu convidei ele, a gente trabalhou junto. Sim. E como é que foi esse processo hoje de trabalhar, de ficar, tu falou que, né, ficou até madrugada, né, aquela expectativa esse de... que é o trabalho bom de tu fazer no carnaval, né? Se envolver com todo mundo ali e comer o que alguém tá assando um pãozinho com salsichão e conversando e conhecendo pessoas diferentes, né? É muito bom. É a parte que eu mais gosto. Sim, assim. é a convivência ali de fazer o trabalho. E depois ver na avenida o teu trabalho, como é que é a sensação, assim... De realização, né? E ver o carnavalesco realizado, assim, Sim. eu acho que me realiza, porque o que eu vou dizer agora, eu sempre digo pro Anderson, ele é maravilhoso, ele é 10, ele tinha que estar no Rio de Janeiro. Sim. O Anderson Braz, adoro o trabalho dele. E pouco valorizado, né, pelas pessoas envolvidas na cultura em Santa Maria e pelo município, né? Sim. A gente tem pessoas muito talentosas de maneira geral nas escolas de samba, né? A gente vê muito esse relato, poderia estar em outra cidade, até mesmo uma cidade próxima aqui, Uruguaiana, Cruz Alta, né? Mas o Júlio de Castilhos, eu trabalhei com ele também lá. Sim, Petróleo, tem uma escola Patrocínio. Isso, é Patrocínio. José do Patrocínio. Isso, tem uma escola Patrocínio. Eu sei que é verde e rosa. Sim. Muito legal, muito legal, muito legal. E assim, e ter carnaval em Júlio de Castilhos grande, bonito, uma recepção que eles fizeram com a gente, eu não lembro o ano. Fantástica. Todo mundo envolvido assim, e não ter em Santa Maria é muito triste. Eu fico triste. Porque eu queria comentar uma coisinha quando estava falando do Anderson, né? Claro. Porque o trabalho do carnavalesco é um estudo profundo que ele faz, Sim. né? Então, às vezes, um trabalho demora 1 ano ou mais, às vezes 3 anos, o carnavalesco pensando na história que vai ir na avenida, né? Sim. A gente vê agora mesmo no Rio de Janeiro já está sendo a sinopse para o ano que vem, né, dos carnavais. Mas provavelmente esse enredo já estava na cabeça do cara muitos anos antes. Muito tempo, porque requer estudo, sim, né? Sim, Só fica concentração, pesquisa, né? Sim. Além da criação. Isso vai além da criação. Desse 2011, né, que foi o enredo do Sérgio Assis Brasil, até 2015, tu continuou participando da mocidade? Sim. Ah, sim. Aí 2015 foi o nosso último carnaval. Sempre. De lá para cá eu não saí da mocidade.
Sim. Sempre fiz alguma coisa. Sim, sim. E como é que tu vê, assim, já que tu falou antes, né, sobre Tanto isso, que né? temos projetos, né? Sim. Agora um pouco parados, porque não temos o espaço, Uhum. mas mesmo assim em movimento. Sim. Né? Mas eu sempre envolvida em algo, ou projeto de desenho, né? Ou com as crianças ali, ou uma atividade social, como a gente fez até o ano retrasado de entrega de materiais escolares. Teve o Natal das Crianças também, eu lembro alguma coisa Natal assim. sempre tem. Sim. Assim. E como é que tá hoje, assim, eu nunca mais fui lá, assim, a quadra não tá, ela parou, né? A quadra parou. A obra, né? Sim. A reconstrução lá, Nós né? temos que fazer lá uma reconstrução, uma nova construção Sim. na quadra. Uhum. Lá não tem como trabalhar por enquanto. Sim. Tu falava ali, né, já que tu comentou isso antes, né? Como é que tu vê, assim, né, em 2015, né, e a gente vê, assim, o trabalho de várias pessoas paradas do carnavalesco, enfim, todo mundo que envolve a escola de samba, né, não quer dizer que a mente da pessoa não esteja trabalhando. O próprio Anderson tem vários sambas enredos prontos naquela mente maluca dele. Mas, assim, como é que tu vê, assim, essa não realização do carnaval tanto tempo em Santa Maria? Será que eu vou poder falar o que eu penso? Claro, que se tu não falar aqui, tu vai falar onde? O espaço é esse. Toma uma aguinha para pensar aí. Aqui é um espaço não aberto. Preciso pensar muito. Tá bom. Porque eu vejo assim como... Quem me conhece, eu já falei algumas coisas que algumas pessoas, às vezes, eu crio desafetos. Então, pode ser que hoje eu crie desafetos outros, né? O Carnaval de Santa Maria, ele não acontece porque a nossa cidade, ela prevê um carnaval mais elitizado. Tanto que teve uma reportagem que a RBS fez com as rainhas de carnaval dos clubes, e uma rainha do Clube Dores falou que o carnaval nos clubes era mais seguro. Então, evidenciando esse carnaval de clubes. Santa Maria foi uma cidade que sempre existiu carnaval de clubes, e muito lindos, muito maravilhosos, os quais a gente sempre ouviu falar. Tive amigas, rainhas e concursos, e amigas que trabalham nessa parte assim dos desfiles, dos concursos, né? O que é muito bom e maravilhoso. Porém, Santa Maria tinha a tradição do Carnaval de Rua e a Avenida Liberdade foi construída para isso. Não foi? Não estou errada, né? Ela foi construída, a Avenida Liberdade, para os desfiles ocorrerem ali. E ela é bem curta, como tu disse, um espaço pequeno. E ali, os moradores dali, agora tem prédios onde moram pessoas, né, que não gostam do Carnaval. Né? E lá foi uma região mais de periferia, eu acho que foi adequado lá para aquele lugar, só que se investiu lá em projetos mais elitizados. Sim, na época não tinha tanta então, população assim, ali. O carnaval não acontece porque existe pessoas que não gostam do carnaval de rua, que acham que é marginal, que é negro, né? Que é violento. Sim. Não, mas o negro do preconceito, eu tô falando. Entendi. Sim. Então, as pessoas, elas têm este preconceito, sim, né? Mas o carnaval é negro. Sim. Ele é negro. Né? Então, assim, por ser negro, eles não gostam. Porque nós temos, infelizmente, uma política branca em Santa Maria, por muitos anos, de extrema-direita. Eu penso assim, então por isso que se quiserem cortar, podem cortar. Não, mas é como eu te disse, aqui é um espaço aberto. É que para quem me conhece sabe, a minha opinião tá ali no Instagram, tá tudo ali, eu sempre falo, né? Claro. Não, sabe que eu 3 anos seguidos fui fotografar o Carnaval de Cruz Alta e 2 anos agora Uruguaiana, e pela primeira vez fui em Porto Alegre. Não tem nenhum registro no dia seguinte de algo que tenha acontecido, uma briga, uma morte, uma coisa, um assalto, porque teve o carnaval. Então não se tem essa estatística. Pode abrir os jornais de Porto Alegre no dia seguinte.
Não tem nada Não, sobre porque isso. o carnaval é festa, é alegria. Sim. O carnaval, ele é alegria, é festa, é comemoração, é momento de extravasar, assim, né? Eu que não convivi com o carnaval e depois fui conviver lá, fazendo as estruturas que vão desfilar na avenida, são famílias que trabalham ali. É criança, é idoso, é as pessoas que amam essa festa, elas se dedicam de corpo e alma. Sim. O nosso presidente, ele se dedica de corpo e alma na festa, entendeu? Para a escola de samba, para que ela ainda resista, né? O Para Romeu. que o seu Romeu, Sim, sim. para que a nossa escola ainda resista. Sim, né? sim. Não, a gente vê a luta do pessoal fazendo, a gente vê assim, até esse evento que eu te conheci lá no Cruzeirinho, as escolas continuam fazendo seus aniversários, as suas festas, empossando rainhas, né, renovando presidentes, né? Só falta a rua acontecer, né? Tu falava sobre a liberdade, até quando a gente teve aqui a participação do vereador do Sérgio Sequim, né? Foi levantada essa questão, até foi uma pergunta, não sei de quem mandou a pergunta, sobre acho que foi da Mariana Coelho, da Barão, né? Se a gente teria a liberdade para fazer o carnaval. Já tem essa alternativa que talvez não seja lá. Sim. Pode ser em outro lugar, né? Porque hoje é um local que não suportaria mais. Eu sou totalmente contra o carnaval na Gare. O carnaval, a Gare, ela é feita com paralelepípedo, ela tem uma outra função histórica em Santa Maria. Teve aquela mostra cultural, né? Teve a mostra cultural lá, estragou nosso carro, virou pneu, então assim, ó. Ficou um carro parado lá, não é adequado para o carnaval, e também a Vila Belga, ela é outra, eu que sou da arte, Sim. Eu percebo que ali é outro contexto histórico. Sim. Né? Então, não pode ser na Avenida Rio Branco o carnaval. Sim. Né? Pode ser na Avenida Dores, como foi, em frente à Igreja das Dores, por muitos anos, né? É aquela parte mais reta da Rio Branco ali, da catedral. Outra ali, avenida. Né? Sim. Mas na Gare não tem como. A Gare é mais para uma apresentação sem cortejo, né? Sem um palco, o pessoal sentado. Sim, sim. Não é para te caminhar, dançar, pular, sambar. Sim. Não. É até para passista, para porta-bandeira, pro passista. A menina que vai dançar com salto já não vai. Não tem como. Vai cravar um salto ali entre a pedra e a terra do buraco ali, já fica ali presa ali o salto dela ali. Então tem que pensar tudo isso também, né? Ali foi uma iniciativa legal que tenha sido feito ali, né? Foi uma tentativa de uma retomada, né? Mas já vai para 3 anos, então já tem que ter outra coisa, né? Teve agora, tu falou da Vila Belga, teve por 2 anos seguidos, esse Viva o Carnaval aí, né? Com bandas, mas que infelizmente não tem nenhuma escola de samba, né? Ano passado teve uma tentativa de colocar a escola de samba, mas chegaram ali a um recurso que não era viável para as escolas e acabou não... Inclusive a nossa participou do edital, né, para ser selecionado, para se apresentar ali, e não foi selecionado. Sim. E aí, né, a gente vê ali, como a gente está falando ali, é um evento não é para desfile, né, é um evento parado, assim. Parado, eu digo, não de andar, né, o público vai lá e fica lá, né, como é o Festival de X, como é a Calorada, enfim, tertúlia, para isso funciona. Mas para carnaval já não é o local ideal. Minha opinião. Né? Minha opinião. Não é para carnaval. Sim, não, mas é a opinião de todo mundo do carnaval, creio eu. Acho que o pessoal aceitou naquela vez lá porque, imagina, muito tempo sem acontecer, não, vamos juntar nessa ideia, né? Mas aquela ideia lá foi uma ideia de tudo bem, a gente faz aqui, mas depois vamos para um carnaval realmente carnaval, né? Sim. Né? Enfim. Foi uma festa cultural. Ali. Sim, até teve hip hop, teve banda de samba, né? Foi é por isso que Mas para uma cidade com um histórico de tantas escolas de samba e escolas grandes, né? Reconhecidas, eu acho muito pouco, né? Sim, sim. Acho nada. A gente vê assim, né? Até falou antes ali da Unidos do Pé Preto, lá de São Francisco de Assis, que o Anderson está hoje lá 2 anos seguidos, e já vai ano que vem de novo. Ele disse que não vai, mas quando vê ele faz de novo. Ele sempre vai. Fala, não quero mais saber disso aí, estou muito cansado, dá muita incomodação. Mas depois passa um mês ali, não, vamos fazer. É bem a cara dele. Mas acho que é um pouco assim, todo mundo é com carnaval, assim, não quero mais saber disso. Aí ano que vem tá lá de novo. Aí eu mesmo, assim, nossa, cansei nessas viagens aí.
fotografar Uruguaiana, Porto Alegre, Cruz Alta. Mas aí a gente descansa e começa a ver as coisas. Movimentação, a gente se empolga, né? Já se motiva. É um calor humano, é uma coisa muito bonita, assim. Sim. A gente e veio ali o trabalho de vocês na Avenida, né? E é o trabalho que nós vamos registrar, né? Tanto a TV como registro a transmissão ao vivo, como tem em Porto Alegre, a TVE faz a transmissão ao vivo, as coberturas em vídeo, a cobertura fotográfica, é o trabalho de vocês que a gente vai tá registrando, né? E a gente vê assim, falando sobre a não realização do Carnaval de Santa Maria, lá em São Francisco é um carnaval bem simples. A banda no palco ali, os músicos, cavaco e voz, tem a avenida, tem um cordão de isolamento para o público, e o próprio público leva suas cadeirinhas, né? Tem uns lanches em volta, na rua, democrático para todo mundo, e funciona, né? Claro, não tem disputa, não tem jurado, não tem disputa entre uma escola e outra, mas acontece, sabe? É uma coisa que é legal de ver, assim. Então, acho que Santa Maria pode começar a pensar nesse modelo, assim, vamos fazer 1 ano, 2, sem disputa, sem jurado, enfim, para depois, daqui uns anos, ter um carnaval realmente competitivo, né? Acho que esse seria bacana. É o caminho. Eu também sou jurada, né? De algumas cidades. Já fui jurada em Caciqui, Itaqui, e não me lembro outra cidade. E Itaqui o carnaval é lindo. Sim. Uma disputa entre eles, assim, né? Eu achei muito interessante porque eles fazem o desfile numa noite e depois na outra noite eles repetem o desfile com melhoramentos, assim, com coisas melhores, assim, né? Com aprimoramentos, né? É fantástico. Eu vi um pouco do Carnaval de Itaqui pro live esse ano. Parece muito bom mesmo. Né? Muito bom. Até a convidada nossa, a primeira convidada desse ano, que é a Daia Teixeira, que desfilou numa escola lá, ela participou lá do desfile lá de Itaqui, e a escola dela foi a campeã. Ela estava bonita, assim, com fantasia amarela, enfim. A gente vê essas cidades assim, mais para a fronteira, né? Itaqui, Santana do Livramento tem carnaval também, né? Claro, acho que muito influenciado por Uruguaiana também, com certeza, né? Porque é mais próximo da região, né? Mas e cidades assim, né, já tem seu carnaval consolidado, né? A gente pensa Santa Maria, a gente olha para essas cidades, legal, eles conseguem fazer Cruz Alta, a Cacequi tem um carnaval já durante que eu acompanhei mais, né, que eu vejo acontecer assim mais fortemente 24, 25, porque essas cidades elas acertaram o modelo de carnaval para acontecer. E desse modelo que elas estão, elas só vão fazendo e cada vez mais com melhorias, né? Então Santa Maria tem que achar o seu jeito, o seu modelo de carnaval para voltar a acontecer, né? E para vocês colocar a arte de vocês na rua cada vez mais, né? Não ficar com... eu vejo também que eu acho que Santa Maria perde, porque se a gente eu não sou uma estudiosa, assim, né? Mas eu percebo algumas coisas, assim. O quanto de lojas de aviamentos fecharam em Santa Maria. Lojas grandes, importantes, né? Lojas de artesanato fecharam, estão fechando, porque não tem, eu acho que, esse comércio mais, né? Sim. Algumas resistem ao tempo. Porque há um comércio bem grande no carnaval, né? Não sei se a gente chama ambulantes, né? Ali também, claro. No dia. Sim. Né? Mas também das lojas de tecidos, de roupas, de pedrarias, né? E também de marcenaria, sim. Outros, sapataria, né? Acho que tudo... costureiras, assim. Acho que hoje... Maquiagem, cabeleireiro... Sim. É muita coisa que envolve. E eu acho que Santa Maria perde nesse giro de capital, sabe? Sim. A gente tem, no carnaval de clube, a gente vê essa movimentação. Eu vejo, a gente segue bastante meninas do carnaval, né? A gente vê ali, vai no salão, isso. É a unha, é o cabelo, é a maquiagem, é o cabelo que se compra, vai fazer um aplique, né? Se o pai não pode levar, ela vai usar um aplicativo de carro para ir,
né? Se vem uma família, vamos supor que a família seja lá de Uruguaiana, ela quer ver o carnaval. Na casa dela não vai caber todo mundo, ela vai dormir no hotel. Isso. Já vai gastar com o hotel, né? E vai no restaurante, vai no mercado. Né? A gente vê... Movimenta todo o comércio. Tudo, é muita coisa. É. Muita coisa. É. A gente vê assim... Nem tô lembrando, eu fiz uma anotação, mas agora, nem tô lembrando, assim, tanta coisa que movimenta o carnaval. Sim. Né? E não movimenta só na semana do carnaval, ele movimenta já quase todo ano. Sim, claro. É. Porque vai encomendar uma fantasia, ela demora para chegar. Você pode vir de outra cidade, aí mesmo que venha de outra cidade, tá comprando de outra cidade. Mas o acabamento vai ser feito aqui. Vai chamar numa costura, vai levar lá no Brilhos e Fantasias lá para terminar de arrumar, vai levar em algum lugar, né? Vai movimentar. Mas é pouquinho que se paga assim, mas desse pouquinho se transforma em grande. Né? Uruguaiana, por exemplo, eles investem 4 milhões no carnaval, né? Mas retorna 20 para o município. E eu vejo assim também, eu que sou professora, e eu tive alguns alunos na bateria da Mocidade, e muitos na do Itaimbé, que são meus alunos, que foram meus alunos. Então, acho que retira as crianças, os adolescentes, né, dessa vulnerabilidade, que pode ficar na rua, estão lá tocando, cantando, criando amizades, interagindo, principalmente nessa época de muito uso do celular, né? Então, aprender a tocar um instrumento, aprender a ouvir. Eu não sei nada de música, eu fico o que eu mais amo, assim, é ouvir a bateria, sabe? Eu fico encantada, sabe? Eu acho, assim, uma arte muito, assim, que deixa a gente em catarse, às vezes. Sim. Não é, assim, e a gente vê hoje bastante meninas nas baterias também. A Vila tem. Concordo. A Mocidade tem. A Mocidade não lembro se eu vi, mas a Itaimbé tem bastante, no Itaimbé tem bastante. Então, né, uma coisa que também bastante meninas se envolvem. E a gente vê até uma coisa que eu acho interessante, se cria casais nas baterias também, muito legal. Então, desse processo de socialização, né, se cria outras relações. Né? As relações do carnaval são as mais diversas possíveis, né? Desde que tu falou ali, a gente está lá na quadra montando o carro, montando a roupa, né, dando acabamento, e tem a convivência ali do churrasquinho, da cervejinha para quem bebe, né? Vamos fazer uma janta, aí um traz o arroz, outro traz o tomate, outro traz a carne, e se cria uma convivência ali, né? A solidariedade, a coletividade da maneira mais completa, eu acho que se vê no carnaval, né? Com essas relações que se criam, né? Mas acho que a gente está caminhando por um processo de que as coisas possam voltar, né? Eu acho que o pessoal tem confiado bastante nessa frente parlamentar que foi criada aí, né? A gente vê as escolas agora, até agora antes de gravar estava vendo um history aqui, das escolas indo lá no cartório, pegando seus registros, vendo o que faltou isso, vamos encaminhar então. Então acho que agora, né? Não vamos certamente que vai acontecer, mas o processo está sendo encaminhado. E as escolas, assim, elas trabalham o ano todo. Sim, claro. Né? E eu acho que é por aí também, a gente sempre trabalha. Né? Sim. A Mocidade sempre trabalhou bastante, né? Pelo menos no período que eu convivi na diretoria, muito trabalho. Risoto, jantar, festa, atividade em praça, atividade em hospitais, a gente foi, até fazer entregas em lar, né? Sim. Vilas, muita atividade. Esses eventos que tem risoto, feijoada, aniversário, posse de rainhas, homenagem, tem o troféu que a escola criou, o troféu Malé, né? Que é tu que faz, né? Eu que faço. Sim. Até ano passado ia ter a festa, ano passado, retrasado, não lembro. Ano passado. A feijoada lá, e choveu um dia, aí outro dia alguém teve um problema na família, e aí acabou não acontecendo. Mas essas coisas têm que ser feitas para as escolas se manter ativas, porque se for depender dessas outras várias questões que a gente está falando, se as escolas não fizerem, aí sim que as coisas não acontecem, né? Mas eu acho muito... Em qualquer cidade que não tenha carnaval de rua, que as escolas continuem trabalhando. Eu vi um caso muito legal esse ano em Alegrete, que lá não teve carnaval, e uma escola disse, não, a gente vai fazer carnaval. Aí foram para frente da quadra, na rua, botaram o som,
né, pediram para fechar a rua, isso a prefeitura deu. Não deu carnaval, mas fechou a rua. E foi lindo, assim, eu acompanhei na live deles, assim, tava toda a escola lá, tava todas as rainhas, os passistas, a porta-bandeira, e aí as outras escolas participaram também, porque a única coisa que eles iam ter de carnaval ia ser um dia, acabou sendo 2. Uma festa na rua, com todo mundo ali, e a gente via ali o churrasquinho, estava acontecendo o carnaval ali, mas é a forma que eles acharam de fazer. Contrataram o som, o som foi dividido um pouquinho com cada escola de samba. De uma ideia de uma escola de samba, outras se mobilizaram e fizeram uma bonita festa na rua do jeito deles, né? Então, Santa Maria também podia pensar uma coisa assim, pegar uma festa numa rua ou uma quadra maior, como é a quadra, por exemplo, da Itaimbé, fazer um carnaval do jeito que der, assim, né? Porque é a forma que vai se ter até chegar num carnaval de volta em Santa Maria, né? Criar ações cada vez mais coletivas e para que as coisas aconteçam junto com essa frente parlamentar que está sendo criada, né? Então, vamos confiar que as coisas voltem a acontecer. Eu confio. Sim. Seu Romeu estava lá ontem. Hã? Seu Romeu estava lá. Sim, eu vi na foto, eu até repostei lá pelo Instagram lá do Lente do Samba, lá a postagem do vereador Sérgio Sequim, que está puxando, né, essa frente, claro, com outros vereadores, né? Mas ele está mais à frente, ele acaba postando no Instagram dele, né? Então, quase chegando aqui no final do programa, um quadro até que foi a ideia da Cristiane, que é vice-presidente da escola e estandarte, que o convidado ou a convidada pode fazer uma pergunta para mim no final do programa. Mas eu não pensei em nenhuma pergunta. Pode ser de improviso, ou se não tiver pergunta, deixa ficar para a próxima, na outra. Vou fazer a pergunta, então, que eu ia fazer lá na frente. Aceita fazer uma visita lá na tua antiga escola, Cícero Barreto? Claro. Eu estava falando então, descobri hoje, então, que foste aluno da escola, Sim. né? A escola que eu trabalho, às 40 horas. Eu terminei o EJA lá, em 2004, 2005 ou 2006, algo assim. Que eu tinha vindo de Porto Alegre, aí por várias questões familiares, assim, questões diversas, não consegui terminar os estudos, né? E aí eu achei o EJA lá e terminei lá. Era pertinho de casa, enfim, foi muito bom, muito importante no meu processo, assim, de formação. E eu não sei se tem EJA hoje em dia ainda. Tem, eu dou aula na EJA. Tá. Eu dou aula na EJA. Porque era bom que eu podia trabalhar de dia e à noite ia para... É cansativo, né? Tu trabalhar de dia e estudar à noite, mas com esforço a gente consegue. Nada é sem esforço, né? E aí, claro, aceito sim pensar alguma atividade lá, falar para o pessoal sobre cultura, sobre samba, sobre carnaval, sobre podcast. Eu também trabalho com fotografia. A gente tem um projeto lá do Cineclube Lanterninha Aurélio também, lá na SESMA. Então, estando ligado à arte de maneira geral, a gente aceita o convite, sim. Sim, eu trabalho com fotografia também, daí de Legal. aula, né? Daí sim. eu faço um programa e a gente combina. Bacana, vamos combinar sim. Agora tem as férias de junho e julho, né? Mas para o segundo semestre a gente pode pensar alguma atividade legal. E quem que tu indicaria para participar aqui do podcast? Quem que tu quer ver sentado ou sentada aí onde tu está agora? Para participar aqui do programa? Eu não pensei. eu tenho Porque todas as pessoas que eu pensei já vieram. Sim. O Anderson, a Cris. Aí outro dia eu pensei assim, eu vou convidar a Alcione, daí assisti o podcast da Alcione. Alcione, foi ano passado. A Alcione, que eu brinco com ela, que ela é filha do enredo, porque o pai dela foi homenageado em 84, né? Eu vi essa história a filha do Laíla, que foi homenageada na Beija-Flor. Ela dizia lá, eu sou a filha do enredo, né? Que ela ia nos eventos e era homenagem ao pai dela, ela criou essa slogan, filha do enredo, e eu brinco isso com a Alcione. Eu não sei se já veio a filha do Sérgio. Esqueci o nome dela. A Cassiana? Tá para vir semana que vem. Você ia indicar ela também. Isso, tá marcado já. Né? Então, a gente acaba fazendo esse circuito assim, né? Vila Brasil, Mocidade e Unidos Itaimbé, que são as escolas mais ativas. Veio a Marina, ano passado, da Barão do Tararé.
Então, todas as escolas que eu convidei já vieram, né? Uma que outra não veio por motivos, né? Ou porque não estão muito ativas, ou porque não tem agenda, enfim. Mas a gente vai conseguindo ouvir todo mundo. E também hoje, como eu viajei para Porto Alegre, o Goiânia Cruzado, a gente acaba tendo bastante relações, né? Então, a gente está fazendo bastante gravações por vídeo também. Então, a gente tem bastante convidados para esse ano. O Romeu, eu convidei uma outra oportunidade, mas foi bem quando faleceu a irmã dele, ano passado. Então, agora dá para convidar de novo, para ele vir, enfim. Então, tem bastante gente para a gente ouvir ao longo do ano. Então, te agradeço a participação. Viu? Foi de boa, tu estava nervosa, mas foi tranquilo. Obrigada. Então, até uma próxima. Tem a Silvia, não sei se ela já veio também. Silvia. Que foi nossa vice-presidente. Lemos. Silvia Leme. Depois o Anderson me passou o contato no WhatsApp e depois eu vejo com ele. Pode ser que seja a mesma pessoa, não tenho certeza. Eu acho que com certeza é a mesma. Sim, eu vejo com ele lá, mas aí se eu não tiver, tu me passa esse contato. Tá, porque por mais que as pessoas não possam estar, quando a gente convida, a gente faz uma outra reportagem, que nem foi contigo, né? A gente convidou ano passado, mas eu não posso, né? Horário, daí hoje a gente conseguiu encaixar, né? Então, às vezes o convite a gente lembra de uma pessoa, mas não é tão imediato que a gente consegue encaixar ela, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.